Olá, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo, vamos estar falando de Tartarugas Ninjas, que é um dos maiores fenômenos culturais dos anos 80, que se mantém vivo até hoje em desenhos animados, história em quadrinhos, jogos de videogames e muito mais. Tudo começou no início dos anos 80, quando os dois amigos Kevin Eastman e Peter Laird, que eram muito fãs de história em quadrinhos, estavam reunidos em uma mesa de bar e tiveram ideia de criar uma história que misturasse tudo o que estava em alta na época, como a Marvel, que estava fazendo muito sucesso com o Demolidor de Frank Miller, com sua violência gráfica, histórias adultas e muitos ninjas envolvidos, e também os X-Men com os heróis mutantes. E já a DC já fazia muito sucesso com os Novos Titãs, que era uma equipe de heróis adolescentes. Foi então que os dois se perguntaram o que poderia sair uma história que misturasse ninjas, mutantes e adolescentes. Foi então que Kevin e Peter desenharam no guardanapo duas tartarugas humanoides de máscara e chamaram de Tartarugas Ninjas. E com muito sacrifício e dinheiro emprestado de um tio dos rapazes, Eastman e Laird produziram a revista artesanalmente e publicaram em 1984 pela Mirage Studios, que tinha sido cofundada por eles. A primeira tiragem foi algo entre 3.000 exemplares apenas e foi vendida em uma convenção de quadrinhos. O sucesso e o carisma dos personagens foi tanto que a segunda tiragem passou a ter o dobro, a terceira passou a ter o triplo e assim sucessivamente. E de forma surpreendente. Na história original, um garoto levava 4 tartarugas filhotes dentro de uma caixa e acaba cruzando seu caminho com um velhinho cego que atravessava a rua. E um caminhão desgovernado deixa cair uma substância química desconhecida sobre o garoto e os 4 pequenos quelônios que acabaram caindo através de uma passagem que leva aos esgotos de Nova York, onde cresceram por lá como mutantes. E essa origem das tartarugas foi baseada na origem do Demolidor da Marvel. E anos depois, Eastman e Laird confirmaram que Matt Murdock era o garoto. E além dessa inspiração com o Demolidor, o nome do Mestre Splinter é uma brincadeira com o nome do mentor do Demolidor, sendo que Splinter no inglês significa lasca de madeira e stick já significa bastão de madeira. E apesar de ter uma ideia humorística por conta das paródias e das sátiras, as tartarugas ninja daqueles tempos não eram as amigáveis. A história era bem violenta e os tartarugas eram assassinos letais. E todos utilizavam faixas vermelhas nos rostos. E a história era tão violenta que o Leonardo até transpassa a katana no destruidor. E após o sucesso da primeira edição, a revista das tartarugas continuou sendo produzida, alcançando um enorme sucesso. E em pouco tempo, os tartarugas eram um fenômeno independente. Mark Fidman então se aproximou dos dois quadrinistas e propôs a oportunidade de licenciamento, ou seja, de vender os tartarugas como qualquer tipo de produto, por meio de parcerias com fabricantes. Chegaram no fabricante Playmate Toys, que tinha interesse em transformar os tartarugas em uma linha de brinquedos e bonecos e mais. Porém, o produto deveria ser mais leve, já que era voltado para as crianças. O visual ficou mais colorido e cada tartaruga recebeu uma cor diferente da máscara para facilitar as crianças na identificação dos personagens. E os enredos ficaram mais leves e engraçados. E em 1987 foi lançado o primeiro desenho animado, bem diferente dos quadrinhos originais. E a animação fuge um bocado do clima sujo e violento das histórias em quadrinhos depois dos 10 primeiros episódios. E quem já assistiu deve lembrar que esses episódios do desenho clássico tinha muito mais lutas, melhores cenas animadas e ao invés de ser mais agressivo, que foi sendo abandonado ao longo do seriado. E o sucesso do desenho fez com que fosse produzido até 1996, com 194 episódios divididos em 10 temporadas. E o vilão destruidor ficou de um jeito bem mais fanfarrão e menos ameaçador. E era constantemente acompanhado de Krang, o conquistador da Dimensão X.
que era um alien de uma raça de seres cérebro que pilotavam corpos androides. E originados da série animada, dois vilões ganharam uma popularidade tremenda. Trata-se de Bebop e Rocksteady, que eram dois punks que trabalhavam para o clã do Pé e foram transformados também pelo Uzi em dois homens animais. São dois capangas idiotas que geram situações cômicas e que cativaram o público. E essa primeira versão animada chegou ao Brasil no início dos anos 90, quando foi lançado em VHS pela extinta Top Tape. E logo depois estreou na TV pela Rede Globo, dentro do programa Show da Xuxa. E depois foi exibido na TV Colosso, sempre dando ótimos índices de audiência. E graças ao grande sucesso desse desenho, os Tartarugas ganharam uma adaptação para o cinema em 1990. Foi um dos filmes independentes mais lucrativos da história, orçado em 13 milhões e meio de dólares e rendendo mais de 200 milhões. E o sucesso do primeiro filme motivou uma continuação em 1991, chamado de O Segredo de Uzi. O grande problema é que alguns países consideraram o uso de armas no primeiro filme impróprio para crianças. E sendo assim, nessa continuação, os Tartarugas não usavam suas armas. Eu até lembro que esse filme foi anunciado no próprio Show da Xuxa. E minha mãe me levou junto com meus irmãos no cinema para assistir, sendo que na época estava em férias escolares. E até mesmo o grupo Trem da Alegria fez uma música em homenagem a esses quatro mutantes. E durante esse auge dos Tartarugas, foram lançadas figurinhas que vinha dentro dos chicletes Bubblets. E esses chicletes Bubblets antes vinha também com as figurinhas do Jaspion, dos Changeman, não sei se vocês se lembram. E teve até mesmo os biscoito passatempos, onde via os personagens estampados e com recheio de chocolate sabor alpino. E enfim, essa foi a época de ouro dos Tartarugas Ninjas no Brasil. E também nos anos 90 surgiram vários jogos para fliperamas, videogames, e dava para jogar até com 4 pessoas simultaneamente. E esse jogo traz a oportunidade de encarnar um dos 4 heróis, sendo que existe alguma diferença entre eles. Donatello, que possui ataques mais lentos, mas é o que tem golpes com maior alcance no jogo. Enquanto que o Michelangelo e o Rafael possuem ataques rápidos, porém curtos. Já o Ninja Leonardo é o mais equilibrado da equipe em relação ao alcance e rapidez de seus ataques, se comparando com os outros 3. Agora, o primeiro que eu lembro que eu joguei foi a 4ª versão de Super Nintendo, com os gráficos melhorados e lá os personagens fazem até uma viagem no tempo. E depois, em 1993, foi lançado o 3º filme da franquia, onde as aventuras dos Tartarugas aconteciam no Japão feudal do século XVI. O problema é que na época eles já não estavam mais no auge, e o filme fracassou nas bilheterias graças a um roteiro ruim. E em 1997 foi lançada uma série chamada de Tartarugas Ninjas: A Próxima Mutação, que teve apenas uma temporada de 26 episódios. E nessa série tinha uma tartaruga do sexo feminino que usava uma máscara verde água. E sua arma era um par de leque com lâminas, que até lembra a Kitana do Mortal Kombat. E por causa do fracasso dessa série nos Estados Unidos, então eles tiveram uma ideia de fazer um crossover com uma série de grande sucesso, que na época eram os Power Rangers no espaço, para ver se dava aquela alavancada. Mas isso nada adiantou. E no Brasil, essa série foi exibida em 1999 pela extinta Fox Kids, e depois na TV aberta estreou em 2000 dentro do Angel Mix. E se você for assinante da Netflix, pode ter a oportunidade de conferir essa série. E depois, em 2003, foi lançado um outro desenho animado, mas não era a continuação da série anterior. Foi produzida pela 4Kids e Mirage e animada pela Dunhoo Animation. Teve 166 episódios divididos em 7 temporadas.
No Brasil, foi exibido pela Fox Kids, Jetix e também na Rede Globo dentro da TV Globinho. E em 2009, essa série ganhou um desfecho espetacular. Trata-se de um longa animado chamado de Tartarugas Ninjas para Sempre. E neste desenho especial, os Tartarugas Ninja dos anos 90 se encontram com os Tartarugas dos anos 2000 graças ao mecanismo do Tecnodromo de Krang, que permite viajar pelas dimensões. E as duas versões de ambas as realidades fazem o mais divertido crossover da franquia. As tartarugas sisudas e grandes se sentem desconcertadas diante das tartarugas nanicas da versão dos anos 90. Os tartarugas clássicos, com seu bom humor, cabeça fria diante as bizarrices, tiram onda o tempo inteiro e tentam tornar suas versões dos anos 2000 mais descoladas. E isso gera toneladas de piadas e comparações. O desafio é que a versão do Destruidor dos anos 2000 quer destruir todo o multiverso dos tartarugas. E para isso ele rouba o Tecnodromo e viaja para a dimensão dos tartarugas originais, em quadrinhos em preto e branco, de Eastman e Laird de 1984. E se ele conseguir matar os originais, todas as versões de tartarugas já lançadas não existirão mais. Let us finish this once and for all. I came to this dimension to destroy turtles. E depois, entre 2012 e 2017, foi lançado pela Nickelodeon mais uma série animada, que faz uma combinação interessante do conceito das duas séries anteriores. Teve 124 episódios, divididos em 5 temporadas. No Brasil, essa série estreou em 2012 pela Nickelodeon, e depois estreou na TV aberta em 2013 na Band, e depois em 2015 foi a vez do SBT exibir essa série dentro do Bom Dia e Companhia. E em 2014, teve a volta dos Tartarugas nas telonas mais uma vez. E desta vez, os Tartarugas eram efeitos digitais. Teve toques de ação e comédia, apresentando os Tartarugas bombados, encarando o Destruidor e em ótimas cenas de ação. E a April O'Neil foi vivida pela atriz Megan Fox, e lá mostra um pouco a origem desses tartarugas, quando ela carregava os filhotes. E foi ela que pôs o nome dos 4 em homenagem aos pintores italianos. E graças ao grande sucesso, em 2016 foi lançado um segundo filme da franquia, que se chamou Tartarugas Ninjas Fora das Sombras, que agrada crianças e adultos que cresceram assistindo os Tartarugas. E para ser ainda mais bacana, tem os personagens do desenho clássico como o Krang, o Tecnodromo Baxter e pela primeira vez nas telonas apareceram os dois vilões carismáticos, que eram o Bebop e o Rocksteady. Só que o Destruidor já foi descartado na batalha final. E em 2018, a Nickelodeon lançou mais um reboot chamado de O Despertar das Tartarugas Ninjas. E dessa vez, a April O'Neil é uma afrodescendente, e o primeiro episódio dessa série está totalmente disponível grátis lá no YouTube para quem quiser dar uma conferida. Eu até estou deixando o link na cardzinha que está aqui no canto da tela e também na descrição desse vídeo. E em 2019, a Nickelodeon assinou o contrato com a Netflix para a produção de um novo longa-metragem das tartarugas. E o filme, que em breve estará exclusivamente para esse serviço de streaming, é totalmente ligado a essa série. E em dezembro de 2015, foi lançado em Histórias em Quadrinhos um crossover dos Tartarugas Ninjas com o Batman, que teve 6 volumes. E em 2019, foi feita uma parceria entre a DC Comics e a Nickelodeon para a produção do crossover baseado a essa história em quadrinhos. E já foi lançado no Brasil em DVD e Blu-ray e nas plataformas digitais. Vamos de respostas. Vocês podem tentar. E aqui eu vou terminando mais um vídeo do canal Triplo G. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem quiser trocar ideias comigo, as redes sociais estão aqui na tela.
E aproveitem para maratonar os outros vídeos do canal que estão muito bacanas. E clique também a esses outros vídeos que estão aqui nesses quadrinhos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. E até o próximo vídeo.